Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Aline Mendes, professora de Direito Civil aqui da ESO, e é um prazer estar novamente aqui participando deste evento, a convite da ESO. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre os desafios do Direito Civil. Sou professora de Direito Civil, Direito Processual Civil, sou doutora em Direito e atuo nessas áreas dentro do Tribunal de Justiça aqui em Goiás. Sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e atuo nestas áreas em específico como professora também e também dentro do tribunal, assim como vocês farão quando já estiverem aprovados e empossados nos seus concursos. Já ficam aí os meus votos para que vocês tenham muito êxito e sejam muito felizes nas profissões que vocês escolherem. Pessoal, então vamos lá, né? Primeiro ponto, que é as carreiras dos tribunais. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro trabalhar no Tribunal de Justiça de Goiás. É um lugar que sempre me acolheu com muito carinho, com muito amor. Tenho grandes amigos, fiz grandes parcerias, sou muito feliz lá. E a atuação, nossa, como servidores, para quem está do lado de cá do balcão, ela é um pouco diferente, de quem está lá na advocacia, de quem está ali na advocacia buscando a sua recolocação, como é que seria o termo correto? A defesa do interesse dos seus clientes ali naquele dia a dia, Então, nós temos, nas carreiras de analistas, de técnico judiciário, uma gama de opções, uma gama de oportunidades dentro dos próprios tribunais. Vale a pena vocês investirem nisso, vale a pena vocês investirem nos seus concursos, porque é um caminho muito interessante de ser pautado, um caminho muito interessante de ser cursado, certo? Porque é um lugar que te dá estabilidade. Deixa eu organizar minha lâmpada aqui, gente, porque eu não sei se vocês perceberam, acabou a energia aqui na minha casa. Eu tô meio que no escuro. Mas vamos lá, isso não vai nos atrapalhar, de darmos continuidade aí ao nosso propósito. Então, as carreiras dentro dos tribunais, elas são muito promissoras. Costumo dizer que você não vai ficar milionário dentro do serviço público, Mas você vai ter uma carreira promissora, você vai depender também do seu estudo, do seu esforço, da sua disponibilidade, do seu interesse em crescer, Se você tiver disponibilidade e interesse em crescer dentro da carreira, seja de analista ou de técnico judiciário, você tem todas as condições de fazê-lo. E será sempre muito bem-vindo esse seu esforço, tá? E aí, mais o meu tema aqui, é falar sobre os desafios do direito civil. Então, eu separei alguns temas que hoje são um pouco mais polêmicos e uns temas que provavelmente vocês atuarão na lida, com processos e etc. E estamos aqui para trazer um pouquinho desses temas para a nossa aula. O primeiro ponto que eu trouxe para a gente discutir é a questão da infidelidade patrimonial, tá? O que é infidelidade patrimonial? É uma tese nova que tem surgido aí entre os doutrinadores do direito de família. Por quê? Porque o Código Civil, ao estabelecer os direitos e deveres do casamento, nós temos lá no nosso Código Civil a parte que trata de direitos e deveres dos cônjuges, ali dentro daquela relação matrimonial. Entre esses deveres está a fidelidade, tá? Então, o artigo 1566 traz o seu inciso primeiro, o dever de fidelidade recíproca. Quando a gente fala em matrimônio, a gente fala em dever de fidelidade. Quando a gente fala em união estável, nós falamos em dever de lealdade, tá? Então, na união estável, o legislador elegeu a lealdade como dever. Por quê? Porque entende que a lealdade é mais ampla e estaria dentro de mais abrangente do que a fidelidade, mas isso não vem ao caso agora para nós. Seja lealdade, seja infidelidade, nós temos um dever com os nossos parceiros após a instituição ou do casamento ou da união estável.
tá? E um desses deveres é a fidelidade ou a lealdade. E quando nós falamos disso, sempre vem à cabeça, né? Sempre vem a ideia daquela fidelidade, daquela lealdade sexual, das relações pessoais, né? Então, quando a gente fala em infidelidade, a primeira coisa que pensa é o quê? Na relação extraconjugal de alguém, seja do cônjuge, varão ou do virado, tá? Seja do companheiro ou da companheira. Alguém ali infringiu esse dever de fidelidade ou desse dever de lealdade afetiva ou sexual. Então, houve ali uma traição, uma infidelidade, que vai gerar ali um problema, quiçá a ruptura desse casamento, ou dessa união estável. Mas nós estamos evoluindo para uma questão da infidelidade patrimonial, que é muito comum, infelizmente, nas nossas relações de casamento. E os doutrinadores, quem está defendendo principalmente essa teoria, essa tese da infidelidade patrimonial, é o professor Conrado Paulino. E ele fala o quê? Que essa infidelidade patrimonial, ela tem que ser indenizada. O que é a infidelidade patrimonial? É você ganhar um dinheiro, você ser casado no regime da comunhão parcial de bens ou na comunhão universal de bens, em que a partir do momento do seu casamento, da constituição da sua união estável, nesses dois regimes, o que você ganha é metade do outro, certo? Independentemente de ter havido ou não o auxílio daquele outro em relação à constituição desse patrimônio. Quando a gente fala em auxílio, é o auxílio ali, a mão na massa propriamente. Porque o outro, ainda que ele esteja em casa, né, e aí essa é a discussão, mas a fulana não me ajudou. Eu trabalhava, eu saía de casa, eu constituía patrimônio, eu trabalhava e a fulana ficava em casa. A fulana ficava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos e etc. E eu não tenho. Então, assim, como é que agora nós vamos nos divorciar, nós vamos romper nossa união estável, e aí ela quer metade de tudo que eu construí, mas quem trabalhou fui eu. O dinheiro é meu, o patrimônio é meu. E aí o que acontece? Esse patrimônio tem que ser dividido. E aí começam as infidelidades patrimoniais. É você receber um dinheiro e colocar em nome de um terceiro. É você receber um dinheiro, não contar para o seu cônjuge que você recebeu aquele dinheiro, que você comprou aquele bem, que você constituiu aquele patrimônio. Você colocar em nome de um terceiro, ou você colocar, né, num cofre, às escondidas, ou você colocar de uma outra forma, né? Ou seja, você esconder aquele patrimônio que você constituiu enquanto casado ou enquanto na vigência da união estável, para prejudicar o seu cônjuge ou o seu companheiro no momento de uma ruptura, certo? Então, essas questões, elas devem ser consideradas. Essas questões, elas são consideradas dentro desse nosso plano, né? Por quê? Porque nós temos que tratar isso. Nós temos que... É algo que já está se tornando tão real no nosso dia a dia que já começou a ser tratado pela doutrina. Se fosse algo que não existisse, a doutrina não estaria falando sobre isso, não. Mas por que os advogados, os doutrinadores já começaram a tratar dessa tese? Porque eles estão vivenciando isso dentro dos seus escritórios. Eles estão vivenciando isso nas ações de divórcio que eles acompanham, nas ações de dissolução de união estável que eles acompanham. Por quê? Porque chega o cliente e fala assim, olha, eu trabalhava, né? Vamos supor, uma pessoa que trabalha e ganha X. O outro também trabalha, mas ganha 10X. É óbvio que esse que ganha 10X vai ter mais condições de construir um patrimônio maior do que esse que ganha X. Isso é matemática, né? Mas, pelas nossas normas, esse X com esse 10X tem que se juntar, vira 11X,
E no momento de uma ruptura vai ser 5,5 para cada um. Mas o que acontece? Esse que ganha o 10x, ele não quer dividir. E aí os advogados começam a tratar isso dentro dos seus escritórios, dentro das ações de divórcio que eles estão atuando, e essa tese começou a ser ventilada dentro do nosso ordenamento. Começou a ser ventilada como uma forma, né, de reparação. A defesa, né, o professor Conrado defende que essa infidelidade patrimonial gera, inclusive, dano moral. Por quê? Eu estou aqui, eu estou lutando para construir um patrimônio em conjunto com você, e você, paralelamente, você está construindo um outro patrimônio em que eu não faço parte. Ou então ele pega lá um X do que ele ganha e investe no patrimônio comum, só para não falar que não participa de nada. Só para não falar que não participa, não entra aí não colabora com o crescimento do patrimônio do casal. Mas, enquanto isso, paralelamente, ele está com aqueles 9x, né, que está sobrando, o que ele faz? Ele vai constituir patrimônio, põe em nome de terceiros, constitui patrimônio através de formas as escondidas desse cônjuge. E isso é uma forma de infidelidade. Quando a gente fala, então, em infidelidade, nós temos que abrir nosso campo de visão e esquecer que a fidelidade, ela vem apenas das relações afetivas. Ela vem apenas das relações sexuais. Hoje, nós estamos tratando mais de infidelidade patrimonial do que propriamente de relações de infidelidade afetiva. Por quê? Porque as pessoas não querem compartilhar o patrimônio que está sendo constituído. Mas então qual seria a solução? Escolha outro regime. Escolha a separação total de bens. Então chega para você, seja leal, seja honesto com o seu companheiro no momento da constituição da união estável, ou do seu cônjuge no momento do casamento, e fala, olha, eu quero construir um patrimônio, mas é para mim. É para os meus filhos que eu tenho antes do meu casamento, né? Eu tenho filhos antes do casamento, eu quero constituir, esses filhos precisam do meu apoio. Então, eu quero construir um patrimônio para eles, para mim, para eles. Então, vamos escolher aqui o regime da separação total de bens, que você vai constituir o seu patrimônio e eu vou construir o meu patrimônio. Não é muito mais certo? Não é muito mais bonito? Muito mais leal, honesto? Do que você escolher um regime da comunhão universal ou da comunhão parcial de bens, em que tudo vai ser partilhado no momento de uma ruptura, mas para que você não tenha que partilhar, o que você vai fazer? Eu vou esconder. Eu vou criar um patrimônio paralelo, eu vou criar uma situação paralela a essa aqui. Então, isso aí vem como uma infidelidade patrimonial que está sendo uma nova tese na doutrina. Né? Então, como é que os tribunais vão lidar com isso? Olha, ainda não sabemos, mas comprovada a infidelidade patrimonial, cabe reparação moral? Pode ser que sim. Né? Vamos ver até que ponto isso aí, essa infidelidade patrimonial, não prejudicou a vida do outro, não prejudicou o crescimento do outro. Porque é muito fácil. Você põe a pessoa, né? Olha, no momento que você casa, você faz as suas escolhas, você faz o seu pacto, né? Todo casamento existem os pactos. Quem for casado aí sabe o que eu tô falando. O meu pacto às vezes não vai dar certo para o outro, né? O do outro também não vai dar certo para mim, mas todo casamento, toda união estável, existem os seus pactos. E no momento que eu me caso, eu faço um pacto. E aí esse pacto ele é quebrado. Não porque meu marido arrumou uma outra pessoa, não porque meu marido se envolveu com outra pessoa afetivamente, sexualmente, porque às vezes isso nem acontece. Mas por quê? Porque no nosso pacto eu iria ficar, né, me dedicar, abrir mão um pouco da minha projeção profissional para poder cuidar da casa.
Enquanto isso, ele iria, né, galgar mais novos desafios profissionais para poder ganhar mais dinheiro e nos trazer mais estabilidade. Só que quando ele faz isso, o que acontece? Ah, mas aí não é justo. Mas sou eu que estou trabalhando, sou eu que acordo cedo, sou eu que saio de casa. Né? Fulana fica lá o dia inteiro dentro de casa. Fulana não faz nada, fulana está ali. E aí? Então, essa tese da infidelidade patrimonial é um novo desafio dentro do direito civil. Por quê? Porque é um desafio no sentido de que como os tribunais vão atuar, como os tribunais vão agir dentro disso aí. Né? Será que vão reconhecer que realmente que houve a infidelidade patrimonial, que vai existir, vai, né, ser desenvolvido esse instituto da infidelidade patrimonial? Quais as consequências dessa infidelidade patrimonial? Essa infidelidade patrimonial vai gerar um dano, uma reparação de dano moral, uma reparação de dano material? E aí? Ainda não sabemos porque, né, ainda os tribunais ainda não se posicionaram a respeito, mas é algo que virá nos próximos anos. Talvez ainda esse ano, não sei se já teremos discussões sobre isso, mas nos próximos anos, com certeza. Isso já, inclusive, já está nas doutrinas desse ano. Vocês pegarem, já constam lá em algumas doutrinas, mais tipo de doutrinadores mais modernos, né, mais contemporâneos, como o professor Conrado, o professor Cristiano Chaves, a professora Maria Berenice. Então, todos eles já começam a tratar dessa questão da infidelidade patrimonial como algo que viola aqui o artigo 1566. Porque quando o artigo fala traz a questão do dever de fidelidade recíproca, ele não fala que é uma fidelidade sexual, ele não fala que é uma fidelidade afetiva, ele fala em fidelidade, tá? No sentido amplo da palavra, no sentido amplo da relação. Então, nós vamos ter que lidar com isso, e vocês, como analistas ou técnicos judiciários, vocês estarão, né, do outro lado do balcão, atuando nesses processos em que estarão envolvidas aí essas questões que estão começando a ser debatidas no âmbito da doutrina. Tá bom? Então, eu acho, na minha opinião, acho extremamente válido essa discussão. Eu acho que é extremamente válida a doutrina começar a se manifestar sobre isso, os tribunais começarem a se manifestar sobre isso, até para verificarmos se as partes começam a refletir a respeito. Né? A partir do momento que começam as discussões, né, as discussões a respeito, que começam a tratar do tema, você começa a refletir, você começa a pensar a respeito, você começa a tratar daquilo ali de uma outra maneira. Mas, enquanto ninguém está falando, eu vou tocando a minha vida. E um outro ponto que nós, na sequência, né, que nós vamos falar aqui, é a questão do divórcio. Então, quando a gente fala em divórcio, está um pouco mais à frente do nosso material, mas quando a gente fala em divórcio, né, quando nós estivermos falando de divórcio, tem a questão sumiu o nome. Quando a gente fala em divórcio, nós estamos falando da questões da pessoa que pega o seu patrimônio e joga todo dentro de uma empresa, para que no momento de um divórcio ele não poder mais aquela parte, né, o seu cônjuge não ter direito, tá? Então, o que acontece com as pessoas jurídicas, né, desconsideração da personalidade jurídica, nós estamos falando de desconsideração de personalidade jurídica inversa dentro do divórcio. Então, eu pego, né, na desconsideração de personalidade jurídica formal, eu pego os bens da empresa e ponho o nome do sócio. Na questão das relações familiares, o cônjuge o cônjuge de má-fé, né, pega os bens, começa a jogar dentro de uma empresa em que ele é sócio, às vezes uma empresa anterior ao casamento, que ele vai ter uma discussão aí sobre cotas e etc., começa a jogar tudo dentro dessa empresa, nós vamos fazer o quê? Teremos que quebrar a personalidade jurídica dessa empresa para tirar de lá esses bens que deverão ser partilhados, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes disso, trouxe um outro tema
que é aqui, né, a questão da filiação socioafetiva nos autos do inventário. Não sei se vocês acompanharam isso aí, que é um novo desafio também do Direito Civil, que trata sobre esse tema. Qual que é o tema? Vocês acompanharam aí, depois do falecimento do Pelé, que ele tinha uma enteada, que desde que ele se casou, se não me engano, com a Síria, é uma das esposas dele. Se não me engano, essa moça era filha apenas da Síria, não era filha do Pelé. Com a Síria, o Pelé teve um casal de gêmeos, mas quando ele se casou, essa moça, ela tinha, acho que 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade. Ela era pequenininha e ela cresceu tendo o Pelé como pai e ele também a tendo como filha. Ok. O Pelé faleceu, né? E não fez um testamento beneficiando essa moça. Não sei o nome dela, não me lembro agora. E aí, o que ela fez? Ela ingressou com um reconhecimento de filiação socioafetiva. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque ela foi criada pelo Pelé, ela foi criada como filha, ela teve a relação deles era realmente uma relação de afeto, né? Então, ela pediu que ela também fosse reconhecida como filha dele. Só que esse reconhecimento da filiação socioafetiva, ele tem que ser feito em autos próprios, né? Que vai tramitar lá na vara de família. Então, eu tenho ali uma ação, ou nos cartórios, mas eu tenho um procedimento próprio para o reconhecimento da filiação socioafetiva. Ela já fez o pedido diretamente nos autos do inventário. Isso é possível apenas se for em consenso com os demais herdeiros. No caso dela, em específico, todos os filhos do Pelé, todos os herdeiros do Pelé, concordaram com o pedido dela. Então, ela já fez o pedido direto lá nos autos do inventário, fizeram, não sei exatamente como que eles fizeram, se fizeram o pedido e mandaram intimar os herdeiros e eles manifestaram a favor, ou se eles já fizeram um documento em conjunto pedindo aí o reconhecimento da paternidade socioafetiva dela nos autos do inventário, o que é muito incomum. Por quê? Porque esse pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva, né, de filiação socioafetiva, ele tem um procedimento próprio que não é dentro dos autos do inventário, porque os autos do inventário, ele só trata das questões relacionadas à partilha dos bens. Ele não trata de reconhecimento de união estável, reconhecimento de filhos, investigação de paternidade, tá? Não trata nada disso. Isso não pode ser tratado nos autos do inventário. Mas surgiu essa possibilidade, tendo ela feito o pedido dentro dos autos do inventário, porque foi, né, com consenso dos demais herdeiros. Então, todos os herdeiros concordaram, não havia nenhum litígio ali, então fizeram o pedido dentro dos autos do inventário, e por isso foi feito a possibilidade, né, trouxe aí a possibilidade desse pedido nos autos do inventário. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele tem um enunciado 44, que trata exatamente disso aqui. Existindo consenso sobre a filiação socioafetiva, esta poderá ser reconhecida no inventário judicial ou extrajudicial. No caso do Pelé, se não me engano, é um reconhecimento, é um inventário judicial. Mas se fosse um inventário extrajudicial, também poderia acontecer deste pedido ser feito nesses autos do inventário extrajudicial. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa diferença. Se eu faço um pedido de reconhecimento socioafetivo, tá? O pedido, em regra, ele é feito perante as varas de família. Mas por que esse foi para a vara de sucessões? Ou poderia ir lá para o cartório onde estava em trâmite ou a inventário extrajudicial? Porque havia consenso. Todos os herdeiros do Pelé concordaram com o pedido dela, não havia litígio, então o pedido já foi feito diretamente nos autos do inventário, tá? Então aí mais um desafio, mais uma questão nova para o direito civil que vai, né, se modernizando. A gente fala que o direito, principalmente o direito de família, primeiro muda a sociedade, primeiro muda o costume, né? Primeiro muda as relações, depois o direito vai acompanhando. O direito de família, principalmente, ele não vai à frente para depois a sociedade ir.
ao contrário de outras formas, né, de direito, de outras disciplinas do direito. No direito de família, em específico, principalmente no direito civil, a sociedade vai e depois o direito vai. Por quê? Porque a sociedade evolui muito rápido. A sociedade vai muito mais rápido do que a nossa legislação. Então, a sociedade vai e aí depois vem o direito atrás regulando. Isso é muito comum no direito civil. O direito civil, ele tem essa característica. Porque no direito civil nós tratamos de questões de família, reconhecimento de filhos, sucessões, nós tratamos de questões contratuais, né, de ausência, de posse de bens, de propriedade. Então, a sociedade vai evoluindo e o direito vem atrás, regulamentando. E isso vocês, como operadores do direito, vocês terão de atuar nessa parte. Vocês terão, esses desafios vão bater a porta de vocês. Esses desafios vão bater lá no seu ambiente de trabalho após vocês estarem do lado de cá, né? Após vocês estarem do lado do serviço público. Porque, eu estou no serviço público, isso não me atinge mais. Atinge, porque você vai lidar com o processo, né? Principalmente se você for da área jurídica, você vai atuar diretamente com o processo. Seja como trabalhando em escrivania, seja como oficial de justiça, seja como auxiliar de juiz, auxiliar de outras, né, auxiliar de gabinete, enfim, tudo ali envolve processo. Tudo ali envolve conhecimento. Tudo ali vai envolver um conhecimento jurídico. E esses desafios, essas questões do direito civil, esses novos desafios chegarão até vocês, né, direta ou indiretamente. Tá bom? E aí, voltando ali entre aquelas questões dos desafios que eu falei no começo eu estava falando antes de falarmos da reconhecimento socioafetivo, nós estamos falando sobre o divórcio, né? Das questões relacionadas à pessoa que quer se divorciar e pega os bens e começa a jogar dentro das empresas. Porque elas não possam, né? Então, vou jogar aqui dentro da empresa para que no momento de uma partilha de bens, a fulana ou beltrano não tenha direito a isso. Isso pode acontecer? Pode, mas hoje nós já estamos quebrando, né? Os juízes já reconhecem a necessidade de quebrarem a blindagem dessas empresas para que esses bens possam ser retirados e restituídos aos seus proprietários, aos seus legítimos proprietários, no sentido de sermos meeiros, né, naquele bem que o nosso cônjuge constitui. Tá? Então, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ela já é uma realidade e é um desafio. Ainda é um desafio. Por quê? Porque se carece de provas extremamente robustas para nós tratarmos disso. Então, ele vem como isso. Então, o que é o divórcio, né? Vamos falar um pouquinho aí do divórcio, porque o divórcio é sempre um desafio, né? Casar é fácil, mas divorciar, gente, olha, é difícil. Para quem quer, se prepare. Por quê? Porque você, né, a pessoa lida. Primeiro, você lida com uma questão de emoção, você lida com questões relacionadas à família, né? Eu tenho uma amiga que fala que o mais difícil, às vezes, que o divórcio patrimonial é o divórcio social. A gente lida com o divórcio social. Você vai ter que abrir mão, às vezes, do convívio com alguns amigos, que são amigos, às vezes, do casal, são amigos em comum, são amigos que eram dele ou que eram dela e que você traz para o seu ambiente. E que quando você se divorcia, provavelmente esses laços, talvez eles não se rompam, mas eles vão ficar um pouco, né, desatados aí durante um determinado tempo, até que as coisas se estabilizem. Então, é uma fase muito difícil na vida de qualquer pessoa. Então, o que é o divórcio? É a dissolução do vínculo matrimonial, tá? Então, nós só temos a desvinculação do matrimônio, o vínculo matrimonial, pelo divórcio ou pela morte, certo? Então, o vínculo matrimonial,
ele só se extingue pelo divórcio ou pela morte. E esse divórcio acarreta o quê? Uma das primeiras coisas, partilha de bens. E essa partilha de bens, ela vai depender do regime de bens que você escolheu. Aí, por isso, nós voltamos lá na parte inicial, em que falamos da infidelidade patrimonial. Porque essa infidelidade patrimonial está extremamente relacionada à questão da partilha de bens. Por quê? Porque quem está sendo infiel na relação patrimonial é porque não quer dar ao outro o direito de receber a sua ameação. Não quer dar ao outro o direito de receber o que lhe é devido. E aí, qual a consequência disso? Isso vai gerar um dano moral? Isso vai gerar um dano material? Vai depender da situação. Vai depender do que virá a partir daí, tá? Daqui a pouco nós vamos voltar aí falando sobre essa questão da partilha de bens. Outro ponto que é uma questão muito comum nos divórcios é a questão do uso do nome, né? Então, hoje, existe uma pesquisa que poucas pessoas que se casam, hoje a menor parte das pessoas em casamento, né, que contraíram matrimônio recente, mudaram o seu nome, tá? Então, quando a gente casa, você pode alterar o seu sobrenome, tá? Então, nosso nome é composto por prenome, nome e sobrenome, né? O prenome é como eu sou chamada. Então, Aline Fernandes Mendes. Então, meu prenome é Aline. Meu nome, Fernandes, meu sobrenome, Mendes. Então, esse meu prenome, ele não pode ser mudado, salvo, né, por uma ação própria, mas aí não está relacionada à questão do direito de família. Está lá por uma questão da dignidade humana, quando as pessoas estão expostas a situações vexatórias, ou saiu até uma recente, não sei se vocês acompanharam, de uma mulher que conseguiu no STJ a alteração do seu prenome, o que não é comum, porque seu prenome foi escolhido pelo pai. Acho que ela se chamava Maria Lúcia. Maria tinha sido escolhida pela mãe e Lúcia era escolhida pelo pai, ou o inverso. Não vou me lembrar exato. Mas vamos supor que ela tirou Lúcia. Por quê? Porque Lúcia era o nome que o pai escolheu e o pai a abandonou quando ela era criança. Então, ela teve um abandono afetivo e ela ingressou com um pedido de retirada tanto do sobrenome do pai, do nome dela, porque ela não queria carregar o sobrenome do pai, e também da mudança do prenome. Tirou do prenome dela o nome que havia sido escolhido pelo pai. E o STJ deferiu, com base no princípio da dignidade humana. Por quê? Porque entendeu que esse abandono afetivo, ele gera consequências muito maiores do que nós somos capazes de imaginar e que para ela carregar aquele sobrenome do pai era algo sofrido, doloroso. E também carregar o nome em que havia sido escolhido pelo pai também era um motivo de sofrimento. E ela trouxe isso aos autos, comprovou isso nos autos e com isso ela conseguiu trazer trouxe a possibilidade de retirada, né, desse prenome, da alteração desse prenome. Mas, quando nós casamos, nós podemos incorporar aos nossos nomes de batismo o nome de família dos nossos cônjuges, né? E hoje, a partir do Código 2002, tanto o marido pode incorporar o nome da mulher, como a mulher pode incorporar o nome do marido. Antigamente, apenas a mulher trazia o nome do marido. O marido não trazia, né? Não poderia trazer esse nome da mulher. Hoje é possível. Então, ambos os cônjuges podem incorporar ao seu nome de batismo o nome do seu cônjuge em relação a isso. Mas, isso é obrigatório? Não. Tá? E há uma pesquisa que, a partir de 2022, foi feita essa pesquisa, a menor parte das pessoas que casam alteram seus nomes. Então, a maioria das pessoas que estão contraindo matrimônio não estão mais mudando o seu nome. Não estão mais incorporando o nome do seu cônjuge ao seu nome. Por quê? Por uma série de fatores, eu acredito. Tá? Eu acredito que nós temos aí as questões relacionadas à dificuldade de você tirar novos documentos,
A questão da sua individualidade, né? Eu, por exemplo, eu me casei e eu não mudei meu nome. Por quê? Porque eu não quis alterar a minha, como se aquilo ali alterasse a minha individualidade. Eu não quis trazer o nome do meu marido para o meu nome. Então, eu continuo com o meu nome de batismo, mesmo sendo uma pessoa casada. Foi uma escolha minha? Foi. A contragosto dele. Né? Até hoje ele não suporta isso, não superou. Não superou esse momento. Mas foi uma escolha minha, eu não quis. Eu falei, não, eu sou Aline Fernandes Mendes e eu continuarei sendo Aline Fernandes Mendes. Casada, solteira, viúva, divorciada, eu serei essa. Mas, então, talvez por esses motivos, talvez pela dificuldade de alteração de toda a documentação, ou porque as pessoas não se importam mais com isso, né? Vai saber qual o motivo, mas é obrigatório você mudar o seu nome quando você contrai o matrimônio? Não, não é obrigatório, certo? Mas uma vez alterado esse sobrenome, eu posso, né, pegar o sobrenome do meu marido e incorporar o meu, eu posso trazer isso para a minha vida? Posso. No momento de um divórcio, eu posso manter esse sobrenome do meu marido dentro, junto com o meu sobrenome? Aí vai depender. Mas a doutrina e a jurisprudência, já tem jurisprudência falando que sim. Por quê? Porque às vezes você é reconhecida pelo sobrenome do seu marido. Às vezes você vai ser reconhecida pelo sobrenome da sua esposa. É a forma de que você é reconhecido socialmente, é a forma que você é reconhecido no seu trabalho. Principalmente essas pessoas que trabalham, né, com imagem, com publicidade, pessoas que, esses tiktokers, esses influencers. Então, essas pessoas, elas mantêm ali aquele sobrenome do ex-cônjuge. Por quê? Porque foi assim que ela ficou conhecida. Se ela tirar o sobrenome do marido e voltar para o sobrenome dela, talvez ela vai perder seguidores, ela vai perder patrocínio, ela vai perder, vai haver aí uma desvinculação da sua imagem. Então, tudo isso interfere nestas questões e essas questões devem ser tratadas para que possam ser... gente, estou vendo aqui continuo sem energia, estou vendo uma forma aqui de ficar melhor para vocês. Acho que fica melhor. Então, essas questões, elas vão ser tratadas para que nós possamos melhorar a dignidade humana. Eu sou conhecida por Aline Mendes. Ok, meu nome de batismo. Mas vamos supor que eu fosse reconhecida por Aline Rodrigues da Cunha, que é o sobrenome do meu marido. Aí eu pegaria, nós nos divorciaríamos, e eu falaria, olha, se eu voltar a ser Aline Mendes, eu vou perder contratos, eu vou perder publicidade, vamos supor que eu sou uma pessoa super badalada, né, super tiktoker, influencer, que está em todas as redes sociais, tá? Eu sou péssima com isso, gente, eu odeio. Mas vamos supor que eu seja uma dessas pessoas. Aí eu vou falar assim, olha, juiz, se eu voltar a ser a Aline Mendes, eu vou perder patrocínio. As pessoas que me conhecem vão parar de me seguir. Então, eu peço que seja mantido o meu nome, o meu sobrenome, né, desculpa, de casada. E aí pode ser que o juiz defira? Pode. Tá? Existe uma influencer extremamente famosa, não vou citar o nome, mas ela utiliza até hoje o sobrenome do seu ex-marido, porque quando ela começou lá atrás com questões de redes sociais, etc., ela era casada, ela usava aquele sobrenome, depois eles romperam, acho que depois ela até casou com outra pessoa, não sei ao certo, mas ela continua usando o sobrenome do primeiro marido. Por quê? Porque é o nome em que ela ficou conhecida. Ela é uma influencer, ela tem patrocínio, ela, né, divulga ali o lifestyle dela, as coisas dela, etc., com aquele sobrenome. Se ela voltar a ser a fulana da Silva, né, a fulana de Souza, a fulana Mendes, ela vai perder patrocínio. E isso aí é uma questão que está aqui, ó, entre os desafios do direito civil em específico.
Por quê? Até que ponto esse sobrenome pode ser utilizado, mesmo após o divórcio? E se houver discordância do cônjuge, do ex? O ex vai falar, não, eu não quero, tá? Divorciou aqui, cada um segue seu caminho. Eu não quero que ela use o meu nome. O outro vai falar, eu não quero que ele use o meu nome. Enfim, isso vai ser possível? A jurisprudência tem entendido que sim, desde que você comprove realmente que você depende daquele sobrenome para a vinculação da sua imagem. Agora, se isso é um anônimo, tipo eu, que eu dei a rede social, isso vai interferir? Não. Pode meu ex-marido falar assim, olha, não quero que você use o meu nome. E aí eu vou argumentar o quê? Ah, não, porque Rodrigues da Cunha é mais bonito que Mendes? De jeito nenhum, né, gente? Porque Mendes é Mendes, né? De jeito nenhum. Mas, então eu vou falar que Rodrigues da Cunha é mais bonito que Mendes, então eu quero usar Rodrigues da Cunha. O juiz vai falar, olha, minha filha, infelizmente não dá. Se ele se recusou, né, não há condições de você continuar usando o sobrenome dele. Mas se ele concordar, não há problema. Então, são esses tipos de desafios que nós teremos que lidar. Nós lidaremos futuramente, né? Já começamos a lidar com isso, mas isso vai se tornar cada vez mais comum, cada vez mais presente dentro da nossa sociedade, principalmente nessa era digital. Dos problemas do direito civil, dos maiores desafios do direito civil, é a questão digital, né? E a herança digital, como é que fica? Né? Se eu faleço, eu sou uma pessoa com não sei quantos milhões de seguidores. Esses meus seguidores vão ser divididos entre os meus herdeiros? Outra questão que é extremamente, que já a jurisprudência já se posicionou no sentido que não cabe, milhas de companhia aérea. Então, eu tenho lá tantas mil milhas na companhia aérea X e eu faleço. Essas minhas milhas podem ser partilhadas entre os meus herdeiros? Eu, Aline, entendo que sim. Porque a partir do momento que essas milhas estão vinculadas ao seu nome, elas se incorporaram ao seu patrimônio. A jurisprudência entende que não, que estas milhas são um benefício outorgado a você e não aos seus herdeiros. Então, há uma discussão ainda, né? Essa jurisprudência não é pacífica, há entendimento nesse sentido. Por quê? Mas se você pensar, mas milhas vale dinheiro, milhas é patrimônio, né? Não tem gente que vende milhas, não tem gente que compra milhas. Com as milhas eu não consigo comprar uma passagem, né? E fazer uma viagem. Então, eu entendo que isso aí é uma questão patrimonial, ela incorpora no seu patrimônio. Agora, há quem defenda que não, que isso aí é um benefício que foi concedido a você, porque você comprou, porque você usou tal produto, porque você usou o cartão de crédito, você fez isso, você fez aquilo. O seu cônjuge, né, não tem nada a ver com isso. Os seus herdeiros não tem nada a ver com isso. Então, essas milhas não são partilhadas. Então, é mais um desafio, que vai entrar aqui para nosso debate. Mais um desafio para a questão do direito civil. Outro ponto que tem sido muito questionado aí pelos doutrinadores, a questão da renúncia de herança. Né? É possível nós renunciarmos à herança? É, depois que a pessoa morre. Então, depois de aberta a sucessão, depois do falecimento, é possível que se abra, né, ali todo o procedimento para que eu renuncie à herança. Olha, eu não quero a herança dessa pessoa. Posso renunciar? Posso. Mas eu posso renunciar a essa herança antes, lá no pacto pré-nupcial, a legislação fala que não. Pacta corvina. Né? Então, se eu estou tratando de pacta corvina, eu estou já torcendo ali para que aquela pessoa venha a óbito, né? E nem sempre é isso. O que acontece muitas vezes? A pessoa vai fazer um pacto pré-nupcial. Hoje, nos nossos regimes de bens, inclusive no regime da separação total de bens, se há o falecimento de um dos cônjuges,
O outro vai ser herdeiro nos bens particulares, que são os bens anteriores ao casamento. E aí, o professor Rolf Madaleno, já seguido por outros doutrinadores, defendem que eu tenho a possibilidade de renunciar a essa herança sim. Que essa herança eu posso renunciar lá no momento que eu faço um pacto pré-nupcial. Ah, mas aí você já está tirando do outro o direito ao que ele possa vir a ter quando falecer. Aí ele defende o seguinte: nós estamos falando de herança, nós não estamos falando de meação. Tá? Então, a herança é o que veio antes do casamento. O que vem depois do casamento é meação. Esse direito ninguém vai tirar do cônjuge, né? A gente está falando de cônjuge aqui. Então, esse direito da meação, ele não vai tirar do cônjuge. É direito próprio, direito dele. Agora, o direito à herança, aquilo que ele constituiu antes do casamento, né? Vamos supor que eu escolho o regime da separação total de bens. Eu caso com uma pessoa que já tem um patrimônio anterior, tem filhos de uma relação anterior. E aí ele quer se casar comigo em regime de separação total de bens, porque ele não quer comunicar esse patrimônio comigo. Tá? Ele vai construir o patrimônio dele, eu vou construir o meu. Voltando lá na questão da infidelidade patrimonial, aí existe infidelidade? Não, ou foi pactuado. O que ele construía é dele, mas eu também estou livre para construir o meu. Enfim, só que quando há o óbito, eu que não participei da construção desse patrimônio anterior ao meu casamento, eu vou dividir esse patrimônio com os ascendentes e descendentes. E aí entra aquela questão, é justo? Era isso mesmo que o legislador queria? Era isso mesmo que era para ser? Então, não sei, né? Mas não dá para a gente entender, querer adivinhar o que o legislador pensou naquele momento. Mas é isso que a norma estabelece. E aí vem o professor Rolf e fala o seguinte, olha, quando eu me caso, eu posso renunciar ao meu direito de herança. Eu não estou renunciando à minha ação, estou renunciando à herança, o que foi constituído antes do casamento. Então, eu não vou ter direito aqui a receber aquilo ali. O que constituir depois, dependendo do regime de bens, né? Se for da comunhão universal, da separação, comunhão final em aquestos ou comunhão parcial de bens, vai ter direito à meação. Mas a herança vai ter direito? Não. As partes podem renunciar a isso através de um pacto pré-nupcial. Só que isso aí entra em conflito com o pacta corvina, com a disposição do Código Civil que fala que não é possível renúncia, disposição, né, de herança de pessoa viva. Então, enquanto a pessoa está viva, não tem herança. Então, eu não posso dispor sobre isso. E ele vem e defende e fala, não, se a partir do momento em que eu posso escolher um regime de bens, né, na separação, como a separação total de bens, em que eu tenho a opção de abrir mão de tudo que for constituído na vigência do meu casamento, enquanto eu estou casada, ele está construindo um patrimônio lá só para ele e não está me envolvendo em nada, eu tenho esse direito de escolher isso quando eu me caso no regime da separação total de bens. Por que eu não posso renunciar à herança? Por que eu posso renunciar à meação? Eu posso abrir mão da meação, que é muito mais difícil, e eu não posso renunciar à herança. Porque o que ele defende? Olha, enquanto você está ali no casamento, né, o outro está construindo um patrimônio. E você, direta ou indiretamente, você está auxiliando para a construção daquele patrimônio. Só que no regime da separação total de bens, você não vai ter direito à metade daquilo que ele construiu. E você escolheu isso. Você aceitou isso. Então, por que você não pode renunciar à herança? Se você pode renunciar à meação, que é algo que está sendo construído enquanto você está ali, com auxílio direto ou indireto dos seus esforços, mas você não pode renunciar à herança, que é o que ele traz já para o casamento. Então, existe aí essa discussão. A doutrina, né, em sua maioria, ainda mantém a possibilidade da questão relacionada à impossibilidade de trazermos essa situação à baila, porque viola ali a disposição do Código Civil quanto ao Pacta Corvina, né, que fala ali
impossibilidade de exposição de herança de pessoa viva, mas o professor Rolf continua firme no seu propósito, continua aí defendendo aí o seu ponto de vista, e eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Eu acho que se as pessoas são maiores e capazes, você tem direito a fazer o que você quiser. O problema, e aí eu vou fazer meio que o advogado do diabo, é que quando você está apaixonado, você aceita qualquer coisa. Quando você está ali no momento da celebração do casamento, você aceita qualquer coisa. Depois que vai passando, você fala assim, nossa, agora eu não tenho como mudar. Mas posso mudar? Posso. Posso mudar regime de bens na vigência do casamento? Posso. Posso. Se for comum entre os dois, se for de comum acordo entre os dois, eu posso mudar o regime de bens do meu casamento. Na vigência do meu casamento, isso é uma instituição que foi trazida pelo Código Civil de 2002, tá? A possibilidade de alteração de regimes de bens, mesmo após o casamento. Então eu sou casada no regime da comunhão parcial de bens e quero sair daqui e ir para a separação total de bens, eu posso fazer isso? Posso. Aí eu tenho que fazer uma petição, mostrar o que foi amealhado até aqui, né? Então até a data de hoje, faz a divisão. Então, ó, temos 2 casas, cada um vai ficar com uma casa, e a partir, né, da homologação desse pedido, do deferimento desse pedido, nós vamos fazer com que esse pedido aí, essa situação, mude, né, passe a ser regime da separação total de bens e não vai haver mais patrimônio comum. Isso é possível? Desde 2002, Então, nós estamos falando de 21 anos aí que isso já é possível. Mas isso é difundido? Muito pouco. Poucas pessoas sabem. Então, ainda se torna uma questão de um desafio do direito civil. Por quê? Porque, às vezes, nós temos a legislação nesse sentido, mas nós não temos a difusão desse conhecimento. Nós não temos a difusão dessas informações às pessoas, né, na população em geral, que vai poder ser beneficiada com isso aí. Tá bom? Pessoal, então nosso tempo está finalizando. Né? Entro aqui para a questão dos desafios. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Nem falo que foi uma aula, foi um bate-papo. Estou à disposição, se surgirem algumas dúvidas, podem me chamar aí pelos canais da ESO. Peço desculpas pela situação, mas como eu já havia, né? Aqui eu estou aqui na minha casa, na minha região, nós estamos sofrendo muito com queda de energia, e aí, desde mais cedo, estava oscilando, e eu estava assim, ai, Deus, tomara que não caia no momento que eu estiver lá fazendo a minha explanação. Mas caiu, consegui rotear aqui a internet pelo celular, usando aqui uma luz que está conectada aqui ao meu computador. Só acho que o computador também estava com bateria suficiente e deu tudo certo. Eu espero que para vocês também tenha dado. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Convido vocês a virem participar dos nossos cursos. A ESO com certeza está cheia de cursos aí para preparatórios, para auxiliá-los, né, em termos de pós-graduação, auxiliá-los no aprimoramento dos conhecimentos de vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, boa sorte, sucesso na vida de vocês, e o que eu puder ajudá-los, estou à disposição. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.